Vamos analisar essa frase síntese que resume bem o conceito de mapa mental. O mapa mental é uma representação gráfica de processos e ideias gestadas no nosso cérebro. Vamos lá. Olha, o mapa mental é uma representação gráfica. Então, o mapa também é uma representação gráfica. Mostra caminhos, mostra traçados, mostra como você chega de um lugar a outro. Então, mapa, representação gráfica. E processos e ideias gestadas no nosso cérebro. Então, o mental está relacionado com o nosso cérebro. E aí tem uma palavrinha muito interessante aqui, ó, gestados. O que é gestados? Gestados vem de gestação. Gestação é aquele processo de geração, crescimento e amadurecimento da ideia. Está relacionado com a gestação dos bebês na barriga da mãe, né? Que lá na barriga da mãe eles passam por esse processo de enriquecimento, recebem alimento, né? Recebem um alimento para poder crescer e se desenvolver e amadurecer. Então, o mapa mental é uma representação gráfica, tá? de processos e ideias que foram gerados no nosso cérebro e representam uma maneira de tirar da concepção, da nossa cabeça, do que nós estamos pensando, do que nós estamos imaginando para aquele processo, para aquela ação, para aquele sistema, para aquela rede, e transmitir isso. Para esse nosso primeiro exemplo, nós vamos utilizar esse software do Google, GoConquer. É um software gratuito, só que a versão gratuita fica aparecendo uma tela de anúncio que interfere no desenho. Você pode apagar essa tela, né? Só que tem esse inconveniente. Quem quiser se livrar da tela, eles dão opções de você contratar 3 pacotes, certo? Nós vamos aqui, então, exemplificar o nosso roteiro da viagem com esse pacote básico que nós temos aqui, o simples, que não é um pacote pago. Então, esse software ele tem bastante recurso, é um software educativo. Vem aqui na função criar, no canto superior esquerdo, nós vamos ter o que ele faz, ó. Slides, flashcards, mapa mental, notas, quiz, fluxograma e cursos. Você pode até criar cursos, é uma plataforma bem flexível. O que nos interessa aqui é o mapa mental. Então, ele te abre aqui o início, que é nosso tronco principal. Eu vou digitar aqui, clica 2 vezes, que ele abre a possibilidade de você digitar. No nosso tronco principal, vou digitar aqui viagem à Europa. Pode editar se errou, tal. Aqui o azul craseado. Muito bem. Do tronco principal, nós vamos tirar os ramais. Então, tem aqui esse maisinho, que aí você clica no maisinho e ele já te abre aí. E aí o nosso galho secundário, vamos começar aqui com recursos. Nós precisamos de levar de recursos para essa viagem. E aí, já podemos criar uma hierarquia. Essa hierarquia pode ser dada por meio de cores. Então, vamos colocar aqui segunda categoria com esse roxo. Aí, ó, abriu a tela, tá vendo? Ó. Você vai aqui embaixo, não obrigado, interrupção não me incomoda. Muito bem. Incomodar, incomoda, né? Mas o que a gente pode fazer? Contratar o pago. É uma possibilidade. O segundo, galho principal, documentos. O terceiro é o deslocamento. E o quarto é o roteiro. Bom, e aí nós temos a função principal, né, do mapa mental,
que é ir avançando no nível do conhecimento. Então, esses galhos vão se ramificando em outros galhos e o conhecimento vai se expandindo. Então, por exemplo, deslocamento, eu vou abrir aqui a minha ida, vou abrir o deslocamento interior, o deslocamento que vamos fazer lá, né, na Europa, e vamos ter a volta. E uma outra corzinha para estabelecer aí a hierarquia. Os documentos, vamos ter o passaporte, vamos ter o cartão de vacina. O recurso, nós vamos ter os euros em espécie, vamos ter o cartão de crédito. E o roteiro, primeira semana, ó, para aumentar ou diminuir, clica aqui na área em branco e vem com a bolinha do mouse, né? Você vai poder aumentando e diminuindo o zoom. Então, ó, vou crescendo o nosso mapa mental, tá? E expandindo os níveis de informação. Por exemplo, aqui, ó, primeira semana eu posso ter 2 roteiros. Bom, e assim por diante. Agora nós vamos analisar, na continuidade dessa aula, os elementos desse mapa mental. Então, mudamos aqui para o modo analógico. Eu peguei aquele mapa mental, imprimi e transformei ele em informação em papel para a gente poder trabalhar com ele aqui, né, de uma outra maneira, sob uma outra abordagem. Então, esse é aquele mapa mental que nós fizemos no GoConk, né? Agora eu vou mostrar para vocês 3 componentes de todo o mapa mental. O que forma o mapa mental? O mapa mental ele é formado a partir desses 3 componentes. O primeiro deles é o holo. É o próprio elemento, informação do mapa mental. Cada uma dessas partes é um holo. Então, o que é o conceito do holo? O holo é uma entidade, qualquer coisa, ela pode ser vista como parte de um todo ou como o próprio todo. Então, como o próprio todo, ela se desdobra em outras partes, e assim sucessivamente. Então, você vê de uma forma holística, o olhar de uma forma holística é olhar as entidades, as coisas, a partir da relação entre as suas partes com o próprio todo. Então, a gente chama de holo cada um desses elementos. Então, um holo, 2, 3, 4, 5, aqui a gente tem um conjunto de ólons. Então, o ólon é o elemento da informação que o mapa mental quer passar. O segundo componente é interessante, porque dificilmente aqueles mapas mentais digitais dos softwares vão poder mostrar ele. É o que eu chamo de atributo. O atributo é a informação inerente ao próprio holo, particular do holo. Então, ela viria aqui embaixo, né? Então, se eu estou falando aqui em deslocamento, eu posso dar uma qualidade a esse deslocamento.
Posso dizer que o deslocamento vai ser aéreo. Essa é uma propriedade intrínseca ao deslocamento, um atributo do deslocamento. Eu posso dizer também, tá? Posso colocar uma data. Uma data é um atributo. Tá? Fazer a relação temporal desse deslocamento. Vou viajar dia 10 do mês 8 de 2022. Vocês estão entendendo? Então, os atributos são as particularidades de cada aula. Vocês estão percebendo que de um mapa mental simples a gente já está criando complexidade. Não é verdade? E o terceiro componente são chamadas de conexões. Então, as conexões. É como os órgãos, as nossas partes, as partes da informação, se relacionam entre si. Ó, aqui, nesse mapa mental, a gente já tem uma série de conexões formadas. Ó. Cada um desses caminhos é uma conexão. Né? E temos o que esse mapa mental também não faz, difícil de fazer, são as conexões cruzadas. Como é que um órgão que está aqui nesse local se comunica com um outro lá que foi criado? Tá? Isso é um pouco difícil de fazer nesse tipo de mapa mental digital, mas pode ser feito de forma analógica. Eu posso, por exemplo, tentar criar uma relação entre os recursos que vai estar levando de dinheiro com o deslocamento. O quanto que cada deslocamento desse necessita de recursos. Então, para isso eu vou ter que criar um mecanismo de conexão. E ela chama conexão cruzada, porque ela está cruzando o nosso espaço, passando por meio de outros elementos. Então, é meio que uma relação em terceira dimensão. Né? Ela está unindo dois órgãos, tá? e fazendo essa conexão, fazendo uma ponte entre eles. Então, nós vimos aí uma espécie de teoria sobre os mapas mentais, né? Como é que é essa transferência da ideia para uma sequência lógica que possa ser transmitida de alguma maneira, ou pelo modo analógico, ou pelo modo digital. E, na prática, vocês vão ver que eu uso muito esses mapas mentais nas apresentações das aulas. Alguns deles, inclusive, são transformados em imagens, vão lá para o corpo do texto, e é muito importante, é uma ferramenta muito importante para a gestão de projetos. Eles vão estar mostrando como essa ferramenta pode interagir com essa dinâmica de gerir um plano, gerir um projeto. Então, vamos estar falando desses mapas mentais bastante aí ao longo desse nosso curso. Aí vocês vão ter a oportunidade de exercitar, inclusive, esses mapas mentais, porque, ao final de cada aula, eu vou pedir que vocês façam um exercício tentando traduzir aquilo que foi passado num esquema, num mapa mental que já vai servir até mesmo como um resumo, né? Um resumo daquela aula que vocês aprenderam.